Então esse é o vídeo 17, que eu vou terminar sobre delta de Dirac e falar sobre distribuições. Então primeiro vamos escrever a função delta e série de Fourier. A série de Fourier é dessa forma aqui, lembrando, o coeficiente AN se acha usando essa relação e o BN essa daqui. Então eu quero achar o delta, então no lugar do f de x eu boto o delta aqui, né, para achar o coeficiente AN. Então, aí a gente viu que o delta, né, vezes a integral do delta vezes a função, fica a função onde zero delta, que é x igual a zero. Então fica o cosseno de zero sobre L, cosseno de zero é 1, dá 1 sobre L. E o BN fica delta, né? Então vai ficar o seno do zero. O seno de zero é zero, dá zero. Claro, né? Porque a função delta a gente viu que é uma função par. O lado direito é o espelho do lado esquerdo. Então, quer dizer, a função delta só tem os coeficientes AN, né? E é todos são iguais, 1 sobre L. A zero também, 1 sobre L, 1 sobre L. Então é a soma, né? Seria a soma de cossenos, todos cosseno com 1 na origem e todos cosseno com a mesma amplitude. Somando tudo isso dá uma função delta. Confirmando, a função delta tem, né, se você faz a integral de f de x delta x, dá o f de zero, né? Então vamos ver se vai dar o f de zero mesmo. Então, fazendo a integral delta de x, do f de x, vamos integrar isso aqui de menos L a L vezes o f de x, né? Então fica 1 sobre 2L integral do f de x e o de cá 1 sobre L f de x cosseno, né? Aqui o que está dentro da integral que varia. Aí você vê f de x dx aqui é o próprio A0, né? 1 sobre L é o A0. Quando você faz N igual a zero aqui, dá o A0. A0 sobre 2. Isso daqui, essa integral é igual a essa integral aqui, que é o próprio AN. Então aqui é a somatória do AN, certo? Então aqui é a somatória, dá isso aqui. Que é o próprio f de zero, porque o f de zero se expandindo em série de Fourier, tá aqui. Aqui é o f de zero em série de Fourier. Se você fizer x igual a zero, aqui dá 1 e aqui dá zero. Então esse tempo não tem, fica a somatória dos AN, ou seja, fica isso daqui mesmo, né? Fazendo x igual a zero, aqui dá essa mesma coisa aqui. Então, quer dizer, coincidiu, bateu, né? Quer dizer, não é contraditório. Então aqui está o gráfico, você faz no Excel facinho, uma soma de vários cossenos, cosseno de x, cosseno 2x, 3x, 4x, vai somando tudo. Aqui eu botei 11, soma de 11 cossenos, você vê que esse preto daqui é a soma, né? Então você vê que na origem fica um pico bem grande e fora da origem vai diminuindo. Quando tender para infinito, aqui vai o pico da origem vai para infinito e aqui vai cair tudo para zero, né? Porque vai a interferência destrutivas. Que é uma série divergente. Agora, em senos, vamos expandir seno. Quer dizer, apesar da função delta ser uma função par, você pode expandir ela em senos também. É só você deslocar, você bota aqui. Então a gente vai fazer a expansão aqui de 0 a L. Então a expansão que eu vou fazer é válida desse intervalo aqui de 0 até L, certo? Então, como eu estou fazendo a expansão da função delta aqui, estou botando aqui, vai ficar o delta de x menos xi, né? Porque o pico fica onde o argumento zera. Então aqui o argumento zera é em x igual a xi. Então em x igual a xi tem um pico, vai para infinito, né? Aí como eu vou expandir isso em série de seno, então vai ficar uma função ímpar. Então vamos imaginar que a função delta não é esse pico simétrico, mas que porque se a gente vai expandir em série de Fourier, é claro que vai ficar periódica, certo? Então se está periódica não é aquela função delta que só tem um pico no lado, vai ter um pico periódico, certo? Então a gente já fica prevenido. Então, se vai ser uma função ímpar, vai ser assim. Função ímpar quer dizer que o lado negativo é menos o lado positivo, né? Então aqui vai ficar assim, né? E como é periódica, isso daqui vai ficar se repetindo periodicamente. Vai ter mais para cá, né? Então, a função delta que eu vou obter expandindo em série de seno vai ficar dessa forma aqui. Então, quando eu falar no delta, quer dizer que o delta aqui em xi é assim. Agora o delta em menos que xi é o negativo desse delta daqui, né? Que é a expansão que eu quero. Eu quero fazer a expansão assim. Então, o AN, substituindo aqui, então eu vou pegar aqui de menos L até L, certo? Então a função delta tem um pico aqui
delta de x menos xi, de menos L a zero, né? Ela é de um jeito, e de 0 até L é de outro jeito, 0 até L. É que ela é ímpar. Então, aí eu vou fazer o seguinte, essa primeira integral daqui, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, né? Eu só dividir em duas partes, menos L a zero e 0 a L. Aí eu vou, nessa primeira integral aqui, eu vou trocar, onde tem x eu vou botar menos x. Então, menos L vira mais L, certo? O delta vai ficar delta de menos x menos xi, que é esse delta aqui, o argumento zero aqui, é x igual a menos xi, né? Então vai representar esse pico. Cosseno de menos, aqui vai ficar menos, e aqui menos dx. Aí o que acontece? O delta de menos x menos xi, que é o delta desse ponto, é menos o delta em x igual a xi, né? Então isso daqui é menos o delta do x em xi, né? Que eu estou pegando dessa forma. Cosseno de menos θ é cosseno de θ igual. E esse menos aqui do dx, eu uso esse menos aqui para inverter o limite de integração. Estava de L a zero, então como tem menos, eu boto 0 a L, certo? Então isso é igual a isso. Aí como tem esse menos aqui, esse menos vai cair fora, somado com esse mais aqui, né? Essa integral aqui é igual a de cá, só que um é negativo, outro é positivo, então cancela e o AN é zero, claro, né? Como eu estou fazendo a expansão do AN em função ímpar, então os coeficientes AN, que são dos pares, vai para zero, né? Só vai ficar os BN. E agora vamos calcular os BN. Então, mesma coisa, de menos L a zero e de 0 a L. Aí aqui eu faço a transformação de tem x, eu boto menos x, então menos L vira mais L, aqui menos x, aqui menos, né? E aqui menos dx. Então a mesma coisa. Aí esse o delta de menos x menos xi, que é o delta aqui, é menos o delta daqui, certo? Menos o delta daqui. Acontece que o seno de menos θ é menos seno de θ, tem esse menos aqui. E o menos dx, esse menos aqui eu usei para inverter o limite de integração, certo? Então fica assim. Então agora aqui menos com menos dá mais. Então essa integral daqui fica exatamente igual a de cá. Então o BN fica duas vezes essa integral de 0 a L. Tá? Aí, então, essa integral, a integral da função delta, vai ser a função tomada onde zero o argumento da delta. A função, né? Então onde tem x aqui eu boto xi, que é o que zero aqui, né? O argumento do delta zera quando x for igual a xi. Então onde tem x aqui eu boto xi. Então o BN, achei os coeficientes BN que são esses aqui. Então a expansão em série de seno fica dessa forma. Aqui os BN, né? Então só tem os BN e não tem os a zero, porque a zero é zero, né? Então você vê que é uma função ímpar, né? E periódica. E você vê quando o xi for igual a x, então dá ao quadrado, seno ao quadrado, a soma de um valor ao quadrado é sempre positiva, não vai zerar, né? Agora quando x for diferente de xi, então você vai ter uma, como é que é? Uma interferência destrutiva aí que vai zerar. Então isso aqui, quer dizer, ela fica, esse pico aqui representa essa função no intervalo de 0 até L. Né? Então tá, isso aqui é prático, né? Porque se você for estudar, por exemplo, uma barra, você tem uma barra com a distribuição de temperatura e você quer que a temperatura aqui nesse ponto seja sempre zero, é a condição inicial. Esse ponto aqui está ligado num reservatório infinito de temperatura zero, então vai ficar sempre zero. Então, aí é interessante você usar a função ímpar, né? Porque a função ímpar sempre passa no zero aqui, se anula do lado de cá. Então você faz a expansão dessa forma. Agora, para encerrar a parte de teoria das distribuições, tem mais detalhes, quem estiver interessado nisso, porque na verdade em física a gente usa mais a função delta, não usa muito a teoria das distribuições assim, né? Tão fortemente, né? A não ser que seja uma área específica aí, quem fosse dedicar mais a essa parte, estuda com mais detalhe. Mas como o curso que era de 3 aulas por semana passou a ter 2 aulas por semana, então não dá para ficar entrando em muitos detalhes. Então o importante é vocês terem uma visão geral do como é que a coisa funciona, certo? Então convergência fraca é o seguinte, você tem uma função que ela não é definida, ela só é definida dentro da integral, como a função delta. Então você tem um limite aqui para n tendendo a infinito. Se esse limite daqui existir, né, para entender infinito existir esse limite, então você diz que é uma convergência que esse Fn converge fracamente para esse f de x.
Então, esses fn são chamados funções admissíveis, devem ser funções infinitamente diferenciáveis, né? Como a gente fez no caso da função delta, a gente viu a gaussiana, que é infinitamente diferenciável, a lorentziana, etc. Né? E aí, quando ele tende para infinito, ela tende para a função delta, né? É a convergência fraca. E as funções g aqui são chamadas funções de teste, que são, né? Porque você tem que fazer essa integral aqui com a função g, que é chamada função de teste. Essa função de teste é uma função muito específica. Ela deve ser também infinitamente diferenciável, deve ser bem comportada no infinito, mais ou menos infinito. E o g de x deve ser zero fora do intervalo AB finito, ou seja, esse g é uma função assim que ela está definida somente no intervalo de A até B, o resto é tudo zero. Quer dizer, ela está definida em toda a reta, mas entre A e B ela não é nula e é infinitamente diferenciável. E fora de A e B ela é zero. Então, o exemplo, por exemplo, essa função aqui, né? Então, se o módulo de x for maior do que A, dá zero. Então, você monta isso daqui. Você pega no Excel, por exemplo, você faz qualquer programa de fazer gráfico, você faz o gráfico dessa função e fica dessa forma. Então, você vê que ele é infinitamente diferenciável, né? E é zero. E aqui também no ponto onde é zero, ele é contínuo e diferenciável, ele não fica zero bruscamente, não. Então, quer dizer, para que a convergência fraca se diga que a função f tem a convergência fraca, esse limite deve existir para qualquer g que seja desse tipo. Qualquer função g desse tipo, esse limite deve existir. Então é uma imposição forte, né? Qualquer g. Como é que você vai garantir que vale para qualquer g? Mas geralmente os g são dessa forma, dá para inferir. Então o exemplo de uma convergência fraca é, por exemplo, cosseno de nx para n tendendo a infinito. Isso daqui a gente diz que cosseno de nx para n tendendo a infinito converge fracamente para o zero, né? Na verdade, quando o n é infinito, o n tem a ver com a frequência, né? Então, quando o n vai para o infinito, é como se o cosseno ficasse com uma frequência muito grande. Então, mas aí ele converge fracamente para zero. Vamos mostrar. Quer dizer que se eu pegar o limite disso, onde tem o fn, eu substituo por cosseno de n, né? Vou mostrar que isso dá zero. Então eu vou fazer diferente, o método que tem no Botkov não me convenceu, então eu vou fazer um processo diferente. Esse n aqui eu vou chamar 2π sobre lambda, né? De forma que o lambda é 2π sobre n. Quando o n tender para infinito, o lambda, que é o comprimento da onda do cosseno aqui, quando o n tende para o infinito, o lambda tende para zero. Então eu vou pegar um comprimento de onda cada vez menor. E eu pego essa integral e divido. Aqui substituir o n por 2π sobre lambda, e aí a integral vai ser só de A até B, né? Porque esse cosseno aqui ele é limitado, então o g é zero fora dessa região entre A e B, né? Como o cosseno não vai para infinito, então fora dessa região aqui dá zero. Então essa integral de menos infinito a infinito se restringe à integral de A até B, né? Aí eu pego e vou fazer partições. Eu integro de A até A mais lambda, de A mais lambda até mais 2 lambda. Então vou de lambda em lambda, certo? Até chegar no B, n lambda. Então, quer dizer, aqui tem n lambda, B, quer dizer, se o B for um múltiplo de lambda, então esse termo aqui não tem, né? Mas o B pode ser que seja meio lambda. Então você chegou a n lambda, mas tem ainda n mais meio de lambda. Está sobrando um trechinho. Então vamos botar assim dessa forma. Então é como se eu pegasse a integral, né? Vai ter o cosseno multiplicando esse g e dividisse em partições aqui de lambda, né? Cada um de lambda. Como o n tendendo para infinito, o lambda tende para zero, né? Então essas partições vão ficar cada vez pequenininha. Então isso quer dizer que como essas partições vão ficar pequenininha, em cada partição o g vai ser praticamente constante. Então eu tiro fora, né? Da integral, fica dessa forma. Então aqui a somatória de k de 0 a n menos 1, né? Quando k for zero aqui vai de A até A mais lambda, né? Que é o de k. Aí vai variando até quando k for n menos 1 até aqui n lambda. E aqui a parte final, que é o a n lambda até o b, a parte final. Aí veja bem, quando eu estou integrando aqui os cossenos no período, né? No comprimento de um valor até esse valor mais lambda. A gente sabe que, por definição, o valor do cosseno
depois de lambda é o mesmo valor inicial. Então vai dar zero, né? Vai dar, se integrando o cosseno dentro do período, dá zero. Qualquer coisa é só fazer, vai dar seno, né? Quando você botar o x igual ao valor, a diferença de lambda do extremo para o outro, vai dar o mesmo valor, então vai dar zero. Então isso daqui tudo zera. Então sobra o de cá. Mas esse daqui, a diferença de cá para cá é um valor menor do que lambda, né? Porque é o que sobrou. Vamos supor que tenha vindo até aqui. Vamos supor que seja de 1, vamos supor, de -1 até 1,1. Aí se o lambda for 0,2, vai de 0,2 a 0,2. Aí para chegar de 1,1 vai chegar no... De 2 em 2 vai chegar no 1, né? De -1 até 1. Vai de 2 em 2. Então vai sobrar 0,1, que é metade do lambda. Mas aí, como o lambda vai ficando cada vez menor, então esse tanto de sobro, este tanto que sobra, vai ficar muito pequenininho. Então, isso daqui, esse espaçamento aqui vai tendendo para zero, então isso daqui é desprezível. Então, com isso, a gente mostra que, que realmente isso daqui vai para zero, né? Essa integral aqui vai para zero. Então, é isso aí. A ideia de distribuição é essa, convergência fraca, essas coisas. Então, o que a gente usa muito é a função delta e a função degrau também, né? Que a derivada da função degrau é a função delta. Preciso lembrar para botar isso no próximo vídeo, a função degrau, que é importante, certo? Então é só isso aqui, o vídeo curtinho. Vocês estudem aí, qualquer dúvida, me perguntem.